Tudo bom? Tô bem, professor. Você? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá bom. É o seguinte, vocês viram que eu postei ali um formulário no chat da turma, né? Aquele formulário, a ideia é assim, a gente estava tentando buscar algumas soluções, porque alguns de vocês, não sei se todos já estão vacinados, né? Mas a princípio a maioria aí todos já deveriam estar, ou a maioria pelo menos pode estar vacinada. Mas eu entendo que ainda há algumas restrições, aliás, eu não, né? A universidade entende que ainda há algumas restrições, as autoridades sanitárias também, para não ficar socando gente no mesmo lugar. Mas algumas coisas já podem voltar, podem começar a acontecer. E aí nós pensamos o seguinte: primeiro que a nossa grade horária, ela é bem, ela ficou horrível, né? Ela ficou horrível. Só para esse semestre aí ficou uma coisa medonha por causa dessa aula online, ficou muito espaçada, né? É Espaçada verdade. uma da outra. Você tem aula, tipo, parece que você tem aula o dia inteiro e você vai ver tem 3 matérias. Exatamente, você está tendo aula. Então, isso, em princípio, também foi uma demanda de vocês, lá no começo, problemas de horário e tal. Mas qual que é o problema aí? Muitas dessas aulas nós não conseguimos. Bom, a ideia é a seguinte: algumas pessoas vieram pedir encontros presenciais, né? Algumas pessoas eu sei que estão inseguras para isso. Aí eu fiz um formulário pedindo para vocês responderem sobre essas questões. A primeira possibilidade que foi solicitada é que nós tivéssemos aulas presenciais. Ponto. Nossas aulas fossem presenciais, de Física 3. Aí, olhando o horário, fica complicado, mas nada que não seja impossível de se mexer no horário. Mas eu falei, não adianta a gente pensar nisso se não tiver a disponibilidade para fazer, porque nós não temos condições de ofertar online e presencial também, né? Eu não quero. E aí mudar para presencial e as pessoas que se sentem inseguros em sair, têm dificuldade por conta de ônibus lotado, enfim, essas pessoas seriam prejudicadas, eu não acho viável. Então, a minha proposta foi o seguinte: a coordenação achou que seria interessante fazer essa consulta a vocês. Nós pensarmos em algumas possibilidades. A primeira possibilidade é essa: aula presencial em outro horário. Claro que nesse horário que nós temos não seria possível fazer aula presencial, porque vocês têm lá biologia e educação física, a menos que saiu também uma possibilidade, nós possamos fazer presencial também de biologia. Então, vocês já iriam para biologia 3, ficariam em física 3, e educação física 2 seria feito o encontro assíncrono com vocês. Tá? Daí teriam que ver como que ficaria a educação física 2. Então, aí nós iríamos na sexta-feira de manhã, vocês chegariam lá, aula de biologia, aula de física, bora para casa. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Com aulas presenciais, né? A outra possibilidade seria nós termos, como é que é? Encontros extras. Então, o que que acontece? Física. Tá faltando, tô precisando de mais momento para resolver exercício, não sei o quê. Eu me encontro com vocês. Podendo ser presencial, que obviamente seria em outro horário, a gente vai ter que encontrar um horário na grade, podendo ser presencial, ou podendo ser online também. Não vejo, né, problema nenhum. Qual que é a vantagem do presencial? É aquilo de ter contato, de poder... Não sei se eu vou conseguir ver muitas expressões no rosto de vocês sobre dúvidas e por conta da máscara, mas vamos tentar, né? Mas poder olhar para a máscara, para vocês, para o seu rosto, e vocês também terem a oportunidade de conversar mais comigo, de tirar mais dúvidas, coisas que eu sei que muitas vezes eu estou aqui falando e alguns de vocês saem, vão tomar água, vão no banheiro, vão cuidar do cachorrinho, vão cuidar do gatinho e esquecem da vida.
né? Então, é esse tipo de coisa que a gente quer evitar no presencial, tá? Enfim, tem mais foco, todas essas questões aí, né? Que podem acontecer. Mas nós não podemos, como diz, né? O tratado não sai caro. Até o momento, o tratado que nós temos são aulas online com essa grade horária que eu estou mostrando para vocês. Se nós formos mudar isso, eu entendo, a menos que aconteça alguma coisa, força maior, vem de cima e coisa e tal, se nós formos mudar isso, eu entendo que nós temos que entrar em comum acordo com todos, tá? Por isso que foi feito o formulário. No formulário tem lá os campos para vocês irem optando, se vocês quiserem já ir colocando, e no finalzinho tem um campo lá para vocês darem sugestões. Ah, não, eu acho que a gente devia fazer diferente, crítica. Eu acho que não deve, muda, troca, sei lá, uma possibilidade que a gente não pensou, vocês colocarem lá. Ok, gente? Beleza? Beleza, professor. Tá bom, então acho que, bom, depois vocês olhem lá com mais calma, tal, para poder também dar sugestões, pensarem sobre o assunto e discorrerem. Eu não quero, em momento algum, quando a coordenação veio falar comigo, a Isabel veio falar comigo, tal, falar, beleza, mas eu acho que não dá, tem que ser como um acordo. É legal, a ideia é legal, outra ideia é legal, mas às vezes para o meu colega não dá. Não dá, não é má vontade, não dá. Né? E nessa época eu respeito, inclusive, o medo de sair, né? Porque enquanto alguns de vocês eu sei que estão indo para as festinhas, né, para os encontros com os amigos e coisa e tal, outros não, estão se reservando em casa, né? Mesmo? Deixa eu ver. Ah, é a mesma, ela fica invisível. Isso aqui é física pura. Beleza, gente? Então vamos trabalhar? Suco de septo também é invisível. O que eu tinha para falar com vocês? Isso aqui, ok? Só lembrando, deixa eu pegar aqui a apresentação aqui do nosso plano de ensino. Só lembrando vocês, do nosso plano de ensino tem as nossas datas lá. E nós estamos aqui. Hoje é dia 22, fomos fazer exercícios. Nas próximas 2 semanas, nós já vamos estar falando sobre ondas sonoras, cordas vibrantes e coisa e tal. E a nossa prova só vai ser dia 6/11, ok? Até lá, vocês têm um bom tempo para estudar. Só que aquela coisa, não dá para abandonar, deixar, eu vou estudar só isso, depois da prova 2 eu começo a estudar ondas estacionárias e cordas vibrantes. Não dá, gente. Tá? Não dá para fazer isso. Já vai ter que começar a estudar os dois aí e ir tirando dúvidas. Tá? Calma, não entendi, professor. Qual assunto vai cair na prova 2? Prova 2 cai só o que a gente chama de 16, parte 1. Ah, tá. O que é 16, parte 1, tá? Movimento harmônico simples e as equações do MHS. Então, o livro de vocês, ele começa lá no capítulo 16, falando do que é harmônico simples e dá umas equações lá. Daí, lá no apêndice, ele deduz as equações, mostra detalhadinho, tal, como é que é, né? No apêndice D, né? Aí nós entramos lá em ondas em corda e na superfície de um líquido e falamos na última aula em fenômenos ondulatórios, reflexão, refração, difração, interferência e polarização. Então os vídeos estão lá nessa relação entre MHS e MCU cai também. Faz parte do apêndice. Faz parte disso aqui, ó, equações do MHS. Tá? Essas equações ele deduz fazendo relação com o MCU. Beleza? Então, cai tudo. Aí, falamos sobre os fenômenos ondulatórios. Todos. Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre esse conteúdo e esse assunto, em aula, morreu. Por que eu digo em aula? Porque vocês vão continuar estudando e vocês vão continuar pedindo, tirando dúvida. Dedução é uma coisa que particularmente eu gosto. Tá, Isabela? Eu não prometo porque eu ainda não fiz a prova, mas é algo que eu gosto muito. Vocês têm que ver o seguinte.
Por não ter dedução na prova de Física 3. Oi? Eu até estranhei não ter dedução na Física 3. Exatamente. Eu ainda não tenho, mas o que eu aconselho? Pessoal, assim, né, já está... Quero ver exercício dia 24. Não, dia 29 aqui, ó. Postagem do exercício é dia 29, tá? Que eu não deu para fazer, mas eu gosto particularmente de dedução. E dedução é aquela coisa, pega, aprende, racha o coco até aprender. Aprendeu? Eu não tenho muito o que pedir diferente. Correto? Eu não tenho muito. Mas tem que fazer a dedução, bem feitinha. Não é para decorar, é para aprender. Ok? E aí, tira a dúvida. Bom, e aí acabou, né? 16, parte 1. Então, nessa prova 2, cai só 16, parte 1. Ok? Eu separo bem os conteúdos. Aí, nós entramos, vamos começar já a dar o conteúdo de 16, parte 2, que é ondas sonoras. Basicamente, nós vamos falar aqui em ondas, em som, ondas sonoras, e cordas vibrantes, que eles são muito... Tubos sonoros e cordas vibrantes são similares ali, né? E aqui terminamos com o efeito Doppler. Ok? Então, 16 parte 2 é isso. Esse conteúdo de som, cordas vibrantes. O efeito Doppler envolve som, também envolve luz, outras coisas, mas basicamente a gente vê ele com som. Aí nós falamos aqui, vamos fazer exercícios, vai ter o CIEP nessa semana, e vocês vão ter postagem de exercício, do tal. Então, serve como atividade da semana para vocês. Exercícios de novo e só no dia 11/12. Por que que ficou lá, gente? Dia 11/12, a nossa prova 3. Eu estou lascado para corrigir essa prova. Vou ter que pegar essa prova e dar um cacete para corrigir, porque no dia 18 tem prova de recuperação, apesar que eu já sei que ninguém vai ficar em recuperação. Mas dia 11/12, aplicar a prova para vocês, prova 3, para a gente poder fazer. Beleza? Por que ficou tão tarde? Porque aqui, a princípio, tem que dar uma olhada. Deixa eu até ver como é que está o negócio que andou mudando os horários, cronograma de provas. Esse é o cronograma atualizado de vocês. E papapá. Então, 3/12. Aqui não vai ter mais prova para vocês, né? Que mudaram os horários, não me falaram. Então a gente conversa a possibilidade até de puxar essa prova uma semana antes, logo depois da CIEP, porque aí vocês... Calma lá, professor, eu tenho prova de Química. Tem prova de Química dia 3? Dia 4. Dia 4. Química o quê? Química 5. Ah, sim. Aqui. Não é 30/10? É a P3. Estamos falando em 12, né? Química 5, dia 4. Tá certo. Então, realmente fica complexo para o pessoal que está fazendo aí os dois períodos. Mas tudo bem, vamos dar um cacete e fazer, mas o ruim é que se estende muito, né? Então, beleza, tranquilo. Então, esse o nosso cronograma, tá? Fala, Vitor, qual que era a pergunta? Eu queria perguntar em relação aos capítulos do livro. Tipo assim, vai cair o 14, o 16 só? Tipo, Sim, o não vai cair resto o do 14 semestre e o 15? é o 16. Então tá. Por que cairia o 14? O 14 é ótica, né? Eu achei que porque ele fazia parte da mesma unidade ia cair também. Não. Esse nós separamos, inclusive nós fazemos uma inversão, né, do livro, né? Nós colocamos onda ondulatória antes de ótica, tá? Porque, apesar de ótica discutir alguma coisa, ondas discutir alguma coisa de ótica, que são fenômenos muito similares, tá? Elas, como é que eu posso dizer? A ideia é diferente.
ondulatória ainda trata muito mecanicamente as ondas, tá? E lá na ótica a gente abandona a mecânica. Tem muita geometria, muita trigonometria em ótica, tá? Então, por Nossa, isso que a professor, gente... eu odeio essa matéria, sério mesmo. Ótica? É. É. Vamos lá. Não dá nada. O senhor tem alguma dica de estudos para a prova? Porque eu estava entendendo a teoria e também acertando praticamente todos os exercícios do livro, mas parece que na hora da prova eu esqueço como fazer os exercícios. Tá. Bom, gente, a ideia é a seguinte, gente. Sabrina, especificamente, que perguntou mais para vocês. Eu entendo, isso é um aprendizado pessoal meu, tá? Quando eu entrei na universidade, lá em meados do milênio passado, né, como aluno, era um pouquinho mais velho que vocês, eu era acostumado com isso. Eu chegava, sabia fazia todos os exercícios, lia e pau, fazia. E o importante era chegar no resultado. E às vezes eu ia chegando meio mais ou menos, e daí ia me acertando e acertava e chegava no resultado. A minha primeira prova de cálculo, eu lembro até hoje, valia 100, eu tirei 18. Correto? Aí o que eu falei? E aí, detalhe, eu saí da prova achando que eu tinha detonado. Eu achei que eu tinha detonado. Detonei essa prova, sou fera, tirei 18. Bom, aí eu pensei assim, eu estou estudando do jeito errado. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é compreender o fenômeno. Ponto. Não preciso ficar me ligando na matemática da coisa, nas análises, na resolução, não sei o quê. Não, a primeira coisa é entender os fenômenos. Então, se eu estou falando em ondulatória, eu tenho que ter claro na minha cabeça o que envolve ondulatória? Como que nasce a onda? O que é um pulso? A diferença entre um pulso e uma onda? Ali, vamos lá, continuando. O que define um movimento harmônico simples? O que é um movimento harmônico amortecido? Não vou nem olhar as equações. Eu vou entender tudo isso. Onda numa corda, como que se propaga, como que funciona, superfície de um líquido, qual que é a diferença de um e do outro, quais são as semelhanças. Eu acho que o mais importante é as semelhanças, tentar ver que existe muita coisa próxima. Os fenômenos ondulatórios, o que caracteriza cada um. Então, conceitualmente, entendeu? Conceitualmente. Entendi aquele conceito, ficou claro para mim. E aí, hoje, vocês têm vídeo da COPEL, vocês têm um monte de ferramentas sobre isso. Não entendi difração. Bota no YouTube lá, difração, vai aparecer vídeo falando de difração ó, da COPEL. Correto? Eu não entendi interferência, vou colocar lá, vai aparecer vídeo. Então, tem muita coisa assim. É isso aí, Ana. É esse o caminho. Aí fez isso, entendi isso. Agora eu vou para a matemática da coisa. Agora eu vou olhar assim, pô, tudo bem, beleza, eu entendi tudo isso, mas isso era o que os gregos faziam. Eles paravam, pensavam e ficavam filosofando sobre o assunto. E coisa e tal, e banani, papapá e tal. O que Galileu fez? Ele falou, não, peraí, eu tenho que ter um comportamento único para esse tipo de coisa. Então, o Galileu começou a dar aquele puxão na matemática. Ele começou a dizer a matemática, claro, ele fez experimentalmente, né? Ele fez tudo isso experimentalmente, porque ele é o pai da física experimental. Ele fez experimentalmente, mas ele começou a puxar a matemática. E aí nós temos aquelas primeiras funções horárias de movimento, aquilo lá que ele estudou. Newton já começou a desenvolver um pouquinho mais, já veio o conceito de força, quantidade de movimento, já veio. Então, quer dizer, o que nós temos aí? Aí eu começo a agregar matemática para a coisa. Ok? A partir do momento que eu entendi o conceito, entendi como aplicar, como que a matemática se aplica ali para desenvolver um modelo, né? Um modelo que aquele conceito se enquadra. O terceiro passo é entender o fenômeno específico daquele exercício. Vamos fazer os exercícios, que daí eu faço mais ou menos isso. Senão eu fico explicando aqui, a gente perde um tempo precioso aí
tentando entender esses passos, tá? Vamos fazer seguindo essas ideias. Ó, esse exercício aqui eu marquei, final, ele é o suplementar número 4. Se eu, no finalzinho, me lembre para tentar fazer ele, senão eu vou ter que fazer um vídeo, mas eu gostaria de fazer ele com vocês, porque eu quero ter algumas coisas que eu quero comentar com vocês. Talvez não precise nem resolver, mas só algumas coisas que eu preciso comentar antes com vocês, tá? Claro que não. Arthur, é exatamente assim. Pode assistir a aula de quem você quiser, é à vontade. Qual é o problema? Aqui em física básica, a gente não encontra muito problema em relação a isso, que é difícil alguém falar uma besteira, que é muito conceitual, muito estabelecido. O problema é quando a gente for lá para a física moderna. Então, pode acontecer de os caras falarem uma besteira aí no meio, tem uns vídeos meio estranhos, tá? Mas, por enquanto, todos os conteúdos, sobre história, sobre português, sobre tudo, quanto mais livros, quanto mais aulas você assistir, tá? Aí, ó, o Vitor falando, ele viu aulas de vídeo, aulas de Física 5. Ótimo. Mesmo Física Moderna, tá, gente? Não dá para pegar qualquer um, mas tem muita gente importante falando sobre o assunto, tá? Que já é algo mais avançado, tal, e daí tem algumas pessoas que falam algumas besteiras. Beleza? É isso mesmo. Isso vai ajudar. Uns coach quântico aí, professor. Entra nos caras aí meio complicados, sabe? E você pensa assim, mas eu vou pegar um físico falando sobre isso. Tem físico falando sobre isso. Tem físico ganhando dinheiro, viu? Uma possibilidade de ganhar dinheiro com isso. Está falando sobre isso. Então é complicado, né? Bom, vamos lá. Vamos tentar entender aqui, ó. Um corpo de massa M igual a 2 kg. Esse aqui é questão de vestibular, tá? É um lixo para ganhar dinheiro. Quem quer ganhar dinheiro? Às vezes eu penso, por que eu não fiz isso? Né? Mas esse aqui é questão de vestibular, ok? Porque vocês já pegaram os problemas de teste para vocês. Questão suplementares tem poucos, então eu já estou para o vestibular aqui. Um corpo de massa M igual a 2 kg oscila sobre uma mesa horizontal lisa, preso a uma mola também horizontal, cuja constante elástica vale K igual a 2 vezes 10 na 2 Newton por metro. A amplitude da oscilação vale A igual a 10 centímetros. 10 centímetros. Marca alternativa falsa. E aqui, gente, eu coloquei... O legal da gente ter esse recurso é que eu coloquei um simuladorzinho aqui, ó. O que acontece? É um sistema massa-mola esse. Então, agora, vamos ver o que nós temos que ter em mente aqui para resolver esse exercício. Esse exercício, nas suas alternativas, ele fala sobre energia mecânica, velocidade do corpo, aceleração do corpo, período do corpo e energia cinética. Então, ele me dá cinco alternativas ali que eu tenho que analisar, de 5 conteúdos diferentes sobre o mesmo tema. Qual é o tema? Movimento harmônico simples. Agora eu vou fechar num tema mais específico, que é o sistema massa-mola. Ok? Num sistema massa-mola, eu tenho o quê? A minha massa oscilando em torno de um ponto aqui de equilíbrio, e ela tem uma amplitude máxima daqui até aqui, do centro até aqui, e do centro até essa outra posição. Note que aqui ao lado eu tenho como se fosse um gráfico. Esse gráfico me mostra em vermelho a energia cinética e em verde a energia potencial elástica. Então, quando a cinética aumenta, a elástica diminui. Quando a elástica aumenta, a cinética diminui. E o que acontece? Por que esse pilar aqui fica no mesmo tamanho sempre? O que simboliza esse pilar? Que a energia mecânica é constante. A energia mecânica de um sistema desse, energia mecânica, que é composta pela soma da energia cinética mais soma da energia potencial, ela é constante. Isso já vai me ajudar muito. E aí eu vou para a letra A. Independente de todas essas, eu vou olhar aqui na letra A. O que ele me diz? Gente, tá falhando aí ou não? Tem Tá dando falha? só umas travadinhas, professor, mas falhando.
Eu tenho desligado a câmera, tá, gente? Porque justamente para evitar essas falhas, tá? Beleza? Qualquer coisa me avisem aí, porque às vezes eu gosto de fazer gesto na frente da câmera e eu tenho que ligar de novo. Mas vamos lá, só para evitar a falha, né? Então, o que que eu tenho? Eu quero calcular a energia mecânica total do corpo. Como eu disse aqui, essa energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Nós sabemos que a energia cinética é meio de mv ao quadrado, mais a energia potencial desse cara é o quê? Meio de kx ao quadrado. Quem é x? É a distância do ponto de equilíbrio até a posição em que ele está. No caso, se ele está na posição máxima, x é igual à sua amplitude. Tá? Então, quando x é igual a x máximo, isso vai ser igual ao que eu chamo de amplitude. Ok, gente? E aqui eu vou fazer a análise. Marque a alternativa falsa. A energia mecânica total do corpo vale 1 joule. Para calcular essa energia mecânica, eu vou ter que calcular a energia cinética e a energia potencial elástica dele. A questão é que eu não tenho informações suficientes para calcular a energia cinética. Para calcular a energia cinética, eu precisaria saber qual é a massa dele, eu tenho, e qual é a velocidade dele em determinado instante. Aqui eu tenho a constante elástica e eu teria que saber uma determinada posição dele. Então eu vou facilitar a minha vida e eu vou pegar justamente essa posição aqui, ó. Quando x igual a x máximo. O que que acontece também nessa posição aqui? A velocidade igual a zero. Velocidade dele é igual a zero. Quando ele chega nesse extremo, ele está com uma velocidade que aponta para a minha esquerda, só que chega aqui, ele tem que parar para que a velocidade aponte para a minha direita. Então, só eliminar lá, eu tenho essas duas características quando ele está na posição máxima. Então, lá eu posso calcular a minha energia mecânica dele. Quanto vale a energia cinética dele? Zero. Gente, depois eu abro de novo para vocês lá em outro horário, tá? Mais tardezinha, que daí a gente pode continuar fazendo exercício, tá bom? Zero energia cinética dele. Mais a energia potencial elástica vai ser meio de massa. 2 vezes x ao quadrado. K, professor. Oi? Ah, é. É K. Por que eu peguei a massa? É 2 vezes 10. 2 vezes 10 na 2 vezes x ao quadrado. Quem é x? É a minha amplitude. Então, aqui vai ser 10 na menos 1. Já passei essa amplitude aqui para 0,1 metro, ou seja, 10 na menos 1 metro. Ok? 10 na menos 1 ao quadrado. Isso vai dar quarta 2 com 2, 10 na 2, vezes 10 na menos 2. Isso vai me dar 1 joule. Tá certa a questão? Tá certa a questão. Sim. E ele está pedindo a falsa. Queria chamar a atenção de vocês. Quando foi? Eu acho que foi nessa turma, na prova. Acho que foi na prova. Tem várias pessoas que eu pedi lá a questão falsa, acho que foi, e as pessoas viram a primeira e marcaram que era verdadeira. Ok? Eu escrevi o que, Ana Luísa, está travando? Porque para mim a última coisa que você escreveu foi circular aquele x igual a x máximo. E daí depois eu só escutei você falar e não consegui acompanhar o raciocínio direito. Pra mim também tá, tipo, bem travado. Ele congela, daí eu tenho que ficar saindo e entrando da reunião pra ele atualizar a tela. Putz. Tá para todos, gente? Pra mim tá normal, professor. Pra Tá mim, normal. tem a resposta, tudo certinho, 1 joule. Então, acho que é a internet de vocês. Isso é um problema. Eu já desliguei a câmera para aliviar, porque daí alivia para todo mundo, né? A transferência de dados para mim e para vocês. Mas só explicando para vocês, então, que vocês não estão visualizando ainda. Se deu uma travada.
Nós definimos que a energia cinética lá em cima, nós vimos, né, que nessa posição máxima que eu circulei, a velocidade é igual a zero. Se a velocidade é igual a zero, a energia cinética nessa posição é zero. Se a energia cinética nessa posição é zero, eu só preciso calcular a energia potencial elástica, que é máxima nessa posição. Né? Se ainda tiver o sisteminha, o GIF ali rodando para vocês, vocês vão ver que quando ele para no extremo, fica todo verde aquele pilar. Né? Porque a energia potencial elástica é máxima. Então, eu venho e substituo na energia mecânica mesmo. Zero para a energia cinética, mais os valores da energia potencial gravitacional, que é meio de kx ao quadrado. Quem é x é a posição dele lá, a amplitude dele. Resolvendo essa conta vai me dar 1 joule. Esse 1 joule me diz que a letra A está correta, porque ele diz a energia mecânica total do corpo vale 1 joule. Ok? Professor, Oi. agora que eu estava fazendo, e daí eu calculei a energia mecânica diferente, porque eu não calculei energia mecânica, cinética, mais potencial, eu já calculei direto na fórmula, né? É um meio de K ao quadrado, daí deu 100 joules. Meio de Você K. transformou o 10 centímetros em metro? Eu transformei em metro, foi isso que eu fiz. Meio de K. 2 vezes 10 na 2, vezes. Qual que é? Que é a mesma coisa que nós estamos vendo aqui, ó. Quanto que deu em metro? 10 na menos 1? Quanto deu o metro para você? A amplitude? Deu 10 a menos 1. 10 na menos 1. Beleza. Você está vendo minha tela ou não? Eu escrevendo? Agora eu tô, professor. Tá. Então, aqui você corta esse 2 com esse 2. Aqui vai ficar 10 na 2, vezes 10 na menos 2. Eu já achei o que eu errei, professor. É que Beleza. ali no enunciado eu entendi que era 10 ao cubo. Daí eu usei esse 10 ao cubo e eu esqueci ainda de elevar ao Tá. quadrado de amplitude. Beleza, então. Ok. Beleza, gente? Vamos para a letra B? Na letra B, ele pede a velocidade máxima do corpo. Aí eu tenho que pensar. Notem que eu sempre tenho que parar e pensar. Aonde que eu tenho a velocidade máxima dele? Em x0? Ele vai passar a velocidade máxima, quando ele passa mais rápido, é aqui pelo centro. Ou seja, em x igual a zero. Exatamente isso. Então, se eu tenho a velocidade máxima dele em x igual a zero, vamos ver quais são as características que eu tenho desse sistema em x igual a zero. Se eu pegar a energia dele, que era o que eu já estava avaliando, a energia mecânica, eu tenho energia cinética mais energia potencial. Nós vimos que é meio de mv ao quadrado mais meio de kx ao quadrado. Se o x for zero, que nós vimos que o x é zero, esse cara aqui cai fora. Então, nesse caso, o V máximo dele vai acontecer quando eu tiver apenas energia mecânica igual à energia cinética. Ou seja, eu calculo meio de mv máximo ao quadrado. Ok? Aí vocês vão falar, tá, professor, eu sei qual é a massa, mas quanto que é a energia cinética dele quando a posição dele é máxima? Quanto que é isso? A energia cinética dele? Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos fazer um joguinho aqui. Você. Eu nem Alguém entendi. falou, o Arthur falou. Opa, beleza. Ou totalmente esticada, energia cinética é igual a zero. Exatamente. Quando ele é totalmente
Contraído totalmente esticado, a energia cinética é zero. No meio é a potencial que é zero. E o Arthur já me falou lá, 1 joule. Por quê, gente? Nós vimos que isso aqui é constante. Nós vimos que lá no centro, em x igual a zero, não. Em x igual a A, nós vimos que esse cara é igual a 1 joule. Se ele é constante, em x igual a zero, quanto vai ser a energia mecânica dele? 1 joule. Em qualquer lugar vai valer 1 joule. Então, isso significa que essa minha conta aqui é igual a 1 joule. Então, agora é só isolar o V máximo, vai ser igual a 2 vezes a energia mecânica, 2 vezes Z, divididos por M, raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada, 2 vezes a energia mecânica, que nós vimos que é 1, divididos pela massa, que é 2 quilogramas. 2 quilogramas. 2 quilogramas. Puxa a calculadora aí, quanto dá isso? Um. 1 metro por segundo. Ok? Então, a letra B, ele falou lá, a velocidade máxima do corpo vale 1 metro por segundo, tá certo? Ô, professor, quando você tem que achar falso e só vai dando o verdadeiro, dá uma raiva. É a última. Bom, vamos lá. A aceleração máxima do corpo vale. Aqui, eu tenho duas possibilidades de calcular essa aceleração. Tá? Como assim? Deixa eu colocar aqui na letra C. Eu tenho duas possibilidades. Olhando para o livro, nós vamos ter lá aquela função que me diz a aceleração igual a menos ômega ao quadrado, a cosseno de ômega t, e eu tenho lá que a aceleração é igual a menos k sobre m vezes x. Correto? Essas duas são equivalentes. Agora, qual das duas que eu uso, então? A segunda, obviamente. Por quê? Você não tem nem a velocidade angular, nem o tempo. Não tenho essas coisas aqui. Isso aqui só me atrapalha. Então, eu vou usar essa segunda. E aí, é só substituir. K é 2 vezes 10 na 2, né? 2 vezes 10 na 2 ou menos 2? Na 2, tá aqui, né? Tá aqui. K é 2 vezes 10 na 2, sobre a massa, 2 quilogramas, vezes x. Note o seguinte, aqui eu tenho que pensar de novo. Ele está me falando a aceleração máxima desse corpo. Tá? Quando que ele vai ter a aceleração máxima? Quando a energia cinética for zero. Ele estiver aqui no extremo, a energia cinética for zero. Então, essa aceleração máxima vai acontecer lá quando o x for igual a A. Então, aqui eu vou colocar vezes 0,1, né? Ou 10 na menos 1, só por favor. Professor, Ah, só não entendi por que quando a energia cinética for zero, a aceleração vai ser máxima. bom, pensa da seguinte forma. Você tem uma mola aqui, né? Ela estica e comprime, tá? Ela vem comprimir aqui e estica aqui, ok? Em qual ponto que a mola está fazendo mais força? Nas extremidades, quando ela está esticada completamente, comprimida completamente, ou no centro, que é o que a gente chama de ponto de repouso? Eu acho que é nas extremidades. Nas extremidades. E aí teve um cara que falou que força é igual a massa vezes aceleração. Se a força é máxima, a aceleração É máxima também. é máxima também. Ok? Então, Entendi. por isso que eu pego as extremidades aqui. Ok? Tá. Alguns de vocês, eu achei que viria essa pergunta. Bom, eu vou continuar aqui, depois a gente vê essa pergunta. Corto 2 com 2, 10 na 2 com 10 na menos 1, dá quanto? 10 10, o quê? metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Ok? Alguns de vocês vão me falar assim, professor, mas você não tá, você está ignorando o sinal de menos aqui. Tô.
Eu ignorei propositalmente. Por quê? Porque ele está falando só no valor, né? Apesar dele não dizer aqui, ó, o módulo da aceleração máxima do corpo vale. Ele está me dizendo, a aceleração máxima vale. E aí eu vou procurar esse valor. Eu sei que essa aceleração, olhando para esse cara aqui, eu sei que essa aceleração, ela vai ter nesse ponto sempre a mesma direção e sentido da força. Então aqui ela vai apontar para cá, aqui ela vai apontar para cá. Eu sei disso. Mas o que me interessa é apenas o módulo. Ok, gente? Bom, aquele traz na frente é o menos que eu citei. Ah, você já tinha mencionado ali, né? Legal. Então, quer dizer que essa letra C está errada, porque nós calculamos 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos lá para D e E. O período do corpo é igual ao de um pêndulo simples de 9,8 centímetros de comprimento. D. Bom, aí nós vamos ter que lembrar o seguinte. Quais são as fórmulas do período? Período do sistema massa-mola é 2π raiz quadrada de m sobre k. O período de um pêndulo simples é 2π raiz quadrada de L sobre G. L é o comprimento. O que ele está me dizendo? Que é igual, o período desse sistema vai ser o mesmo de um pêndulo simples com aquele comprimento lá. Então, se ele está dizendo que nessas condições, Tm igual a Tp. Vou igualar. 2π raiz quadrada. Qual é a massa? 2 quilogramas. Qual é o K? 2 vezes 10 na 2. Por favor, me corrijam se eu estiver colocando valores errados aqui, tá? Igual a 2π raiz quadrada. L, qual é o comprimento que ele falou? Ele me disse, ó, 9,8 centímetros de comprimento. Então, se é 9,8 centímetros, e aqui embaixo eu tenho um G, eu vou colocar 9,8 vezes 10 na menos 2. E aqui, 9,8G. Ah, professor, por que eu uso 9,8 e não 10? Parece-me óbvio aqui, Para né? simplificar, óbvio. Simplificar a minha vida, né? E ele já fez intencionalmente, né? Então, não há dúvidas ali. Então, aqui, o que eu posso fazer nessa situação? Corto 2π com 2π, corto esse 2 com esse 2, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 10 na 2. Isso é igual a... Levar os dois lados ao quadrado também, né? Para tirar. Também. Mas não vai precisar, porque, ó, corto esse com esse, vai ficar raiz quadrada de 10 na menos 2. Posso elevar ao quadrado? Posso, mas eu já sei que isso aqui, ó, 10 na 2 é o quê? Raiz quadrada de 10 na 2 vai ser o quê? Raiz quadrada de 10 na menos 2, igual a raiz quadrada de 10 na menos 2. A Janaína faria isso com vocês, né? Eleva ao quadrado, eu já sei que está igual, né? Mas o matemático gosta disso, vou até o final. Eleva ao quadrado, 10 na menos 2 igual a 10 na menos 2. Ok. Ah, professor, eu vejo uma raiz já me dá uns... Uma agonia, né? Quero tirar. Você tem espírito de matemático, né? Mas, enfim, aonde eu parar a partir daqui, ó, depois disso aqui, onde eu parar, eu já consigo ver que essas coisas são iguais. Pronto. Fechou? Tá? O matemático concorda, ele vai mais até o final, né? Ele tem fração 6 sobre 3 igual a 6 sobre 3. Eu tenho que arrumar isso aí, né? Ok, gente? Você não vai fazer aí? Tem aí, né? Tava esquecendo. Muito obrigado. A energia cinética máxima do corpo vale 1 joule. Mas até a gente já calculou, verdade. Ela é redundante, né? A gente já chegou nessa conclusão aqui ao analisar a A e a B. Então, só colocando só para completar aqui, esse aqui está certo, nós vimos, e esse aqui também está certo. Nós já fizemos essa análise da E. Ok, gente? Beleza? Beleza. Esse aqui é bem simples, mas, de novo, é uma discussão sobre o conteúdo, para entender, para aprofundar um pouco mais
o meu conhecimento sobre o conteúdo. Um corpo executa movimento harmônico simples, portanto, sem atrito. Isso aqui é redundante, mas é reforçado. Por que é redundante? Porque se fosse um movimento harmônico com atrito, eu teria um amortecimento. Então, seria um movimento harmônico amortecido. Tá? A energia mecânica total do oscilador, 2 pontos, na letra A, é máxima em x igual a 0. O que nós vimos lá? Ele fala aqui a energia, antes de mais nada, a energia mecânica total do oscilador. E aí ele te dá essas alternativas. É máxima em x igual a 0, é mínima em x igual a A, permanece constante, é nula em x igual a 0 ou é máxima onde a velocidade é máxima. Qual é a resposta, gente? Permanece constante. Permanece constante, nós já vimos. É esse tipo de pergunta que não tem muito que você analisar uma a uma, né? Você olha e vê a resposta correta é essa. Nós vimos na questão anterior. O que é máximo em x igual a 0? A energia cinética. O que é mínima em x igual a A energia cinética, porque ele para também. É nula em x igual a 0? A energia cinética, porque... Não, em x igual a 0, não. A energia potencial. Ok? É máxima onde a velocidade é máxima. Onde a velocidade é máxima vai ser a energia cinética. Ok, gente? Dúvidas sobre esse? Porque às vezes eu estou achando que é mais simples, mas alguém ficou com alguma dúvida aí. Beleza. Analise as afirmativas seguintes e assinale aquelas que são corretas. De novo, nós vamos fazer uma análise conceitual sobre o nosso sistema. Beleza? Ótimo, Isabela. É assim mesmo. Aquelas que são corretas. Isso é importante, né, gente? Sempre olhem isso. Eu sei que o vestibular da Federal, por padrão, dando um spoiler para vocês, o núcleo de concurso, ele exige ou recomenda fortemente que não se tenha aquele tipo de questão em que diz, analise e aponte qual é a falsa, qual é a incorreta, porque te induz ao erro, ok? Mas vocês vão fazer vestibular fora, vocês vão fazer Enem, e isso pode aparecer, tá? Então, eles dizem lá, um corpo oscila com movimento harmônico simples de certa amplitude. Beleza, vamos ver o que está certo. O período de oscilação independe da amplitude. Período de oscilação de um corpo em movimento harmônico simples, eu não sei qual é. Se é um sistema massa-mola, 2π igual a raiz de m sobre k ou k sobre m? Eu nunca lembro. Eu sou péssimo. m sobre k e ok. Raiz de m sobre k, ou t igual a 2π raiz de L sobre G. O período de oscilação independe da amplitude. Está certo isso? Está certo, não estou vendo amplitude em lugar nenhum aqui. Ó. Então está certo. A aceleração máxima é proporcional ao quadrado da amplitude. Bom, aí para isso eu vou pegar aquela fórmula que nós vimos lá em cima, né? Cadê? Qual que foi que nós vimos da aceleração? Aqui, ó. A aceleração é menos k sobre m vezes o x. A aceleração é igual a menos k sobre m vezes o x. O que ela diz? A aceleração máxima, esse é o caso, é proporcional ao quadrado da amplitude. Não, porque a aceleração... Oi, fala. Não, falei que é falso. Falsa, porque quando há aceleração máxima, eu substituo o x pela amplitude, e não é proporcional ao quadrado. Então, essa aqui é falsa. A energia potencial máxima é proporcional à amplitude. Bom, a energia potencial, nós vimos lá que a energia potencial é meio de k x ao quadrado. Isso vai me dar uma energia potencial máxima igual a meio de k ao quadrado. E aqui ele diz que ele é proporcional à amplitude. Está correto ou está falso? É proporcional ao quadrado da amplitude. Ele é proporcional ao quadrado da amplitude.
Nunca confundam isso. Tá, gente? Beleza? Ah, mas tá lá, tá multiplicando. Se eu aumento A, aumenta a energia potencial. Mas nós sempre vamos deixar claro. É proporcional ao quadrado, é inversamente proporcional ao quadrado, é proporcional ao cubo, à quinta potência e assim por diante. Tá? Ser proporcional significa linear. Significa um caso como esse aqui. Tá? Olha o trem, professor. Eu percebi aí, o trem tá passando. E tá alto. Dispõe-se. Quem que mora perto do trem aí? É você, Ana? Sou eu, professor. Deixei o microfone ligado sem querer. Perto da casa do senhor Gisele? Não, aqui é na Avenida Iraí. Onde é que fica ele aí? Avenida Em Iraí. Pinhais. Ah, em Pinhais. Ah, tá. É porque a Gisele mora aqui no Cajuru. E também a gente tá tendo reunião. Às vezes ter aula com ela deve passar o trem, né? Bom, o 4. Tudo certo, aqueles lá em cima? Beleza. Dispõe-se de uma mola, esse que é mais complicadinho, de 1 metro de comprimento e de um corpo cuja massa é igual a 2 quilogramas. A mola está apoiada horizontalmente sobre uma mesa, tendo um extremo fixo e o outro preso à massa, podendo essa deslizar sem atrito sobre a mesa. Sistema massa-mola como esse. Puxa-se a massa de modo que a mola tem 1,2 metros de comprimento. Então, se eu for olhar, inicialmente ela tem um comprimento L0 igual a 1 metro. E depois, puxa, ela vai ter um comprimento L1 igual a 1,20 metros. E verifica-se que, para mantê-la em equilíbrio nessa situação, amortecido, pode cair conceito. Para manter-la em equilíbrio nessa situação, é preciso aplicar uma força de 1,60 newtons. Então, aqui, ele está aplicando uma força de 1,60 newtons para mantê-la nessa situação aqui, ó. Ok? Está aplicando essa força ali. Algum tempo depois, solta-se a massa que passa a executar um movimento oscilatório com esses dados, pode-se afirmar que. E aí ele começa a calcular uma série de coisas de novo. A primeira coisa que eu preciso saber, que eu vou olhar para isso aqui e tenho interesse em saber, gente, para poder calcular todo o resto, eu tenho alguma informação sobre a mola? Eu tenho informação sobre a massa. M igual a 2 kg. Mas eu tenho informação sobre a mola? Não. Não tenho informação sobre a mola. Então, por exemplo, aqui ele fala em energia potencial. Como que eu vou calcular essa energia potencial? Sendo que, já vou colocar a letra A aqui, para calcular a energia potencial, eu meio de kx ao quadrado. Eu preciso achar esse K. O que eu faço para achar esse K, gente? Alguém me dá uma luz aí. Força é igual a constante K vezes X. Então, a gente tem força. Tem um cara aí que tem um programa que ele apresenta na Globo, que ele desenvolveu uma lei que é o tal do Hooke, correto? E ele me disse que força é igual a K vezes X. Na verdade, ele disse que a força é menos. Por quê? Porque a força que a mola aplica sobre o sistema é sempre contrária. Tá? Mas como eu sei que o módulo dessa força da mola aqui é igual ao módulo da força que eu estou aplicando, eu não preciso levar isso em consideração no momento. Tá, gente? Então, eu posso tirar. Então, a força que eu estou aplicando vai ser proporcional ao quanto a mola se esticou. Então, significa que eu posso calcular o K, vai ser F sobre o X, K, F 1,60, divididos pelo X. Quanto que é o X? O meu X aqui é igual ao ΔL. Então, vai ser 1,20 menos 1,0. Então, é 1,60 divididos por 0,20. Isso aqui vai me dar um K igual a quanto, gente? 8.
8 Newton por metro. Ok? Newton por metro. Como que eu sei que é Newton por metro? Newton por metro. Está tudo em metro, tudo certinho. Então, Newton por metro. Então, agora eu posso olhar a letra A e posso começar a responder. A energia potencial máxima da mola é 0,32 joules. Vamos ver. A energia potencial máxima da mola vai acontecer quando ela estiver esticada. K ao quadrado, que é a amplitude também do movimento. Então, vai ficar igual a meio de K, que nós calculamos agora, deu 8, vezes a amplitude do movimento. Quanto que foi a amplitude desse movimento? 0,2. 0,2. 2 vezes 10 na menos 1. Ah, ó, foi isso aqui, ó. A amplitude x igual a A, que é igual a 0,2 metros. Tá? Fazendo essa conta, aí isso aqui é ao quadrado, né? Então, fazendo essa conta aqui, eu vou ter 4, 1,6. 1,6. Não, 0,16. Ah, porque eu tenho 10 na menos 1 ali, né? 10 na menos 2 agora. 0,16 joules. Quanto que deu? Ele me disse lá que era 0,32. Então, não está certo. Vamos para B. A energia cinética máxima do sistema é 2,16 joules. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Com toda essa insegurança assim. Porque, tipo, é muito alto e era para e a energia máxima tem que ser igual, a energia cinética máxima tem que ser igual à energia potencial máxima. Exatamente, energia cinética máxima tem que ser igual à energia potencial máxima, que por sinal é igual à energia mecânica do sistema. Concordam comigo? Isso é 0,16 joules, que eu calculei lá, então está errado. Na letra C, não é possível calcular a energia armazenada na mola, pois não se sabe quanto tempo ela ficou estendida. Tem nada a ver. Nada a ver, né, gente? Só se ele deformasse a mola, daí não ia ter como saber. Daí aí já perdeu, né? Perdeu a condição elástica da mola. Então, isso aqui também está erradaço, né? D. A massa executa, depois que passa a oscilar, um movimento harmônico simples de período t igual a 3,1 segundos. Bom, para calcular isso aí, C, eu tenho que apelar para a minha fórmula de período. Qual delas? 2π raiz de m sobre k. Eu vou colocar a fórmula lá, vocês que têm que saber qual é o período que se encaixa no sistema massa-mola, qual é o período que se encaixa no pêndulo simples. Ok, gente? E aí eu vou colocar 2 vezes 3,14 raiz de... Eu tenho m? 2 quilogramas. E o K é 8. 2 certinho, 2 certinho. Isso aqui vai me dar 1 sobre 4, vai raiz de 4 dá 2, corto 2 com 2, 3,14 segundos. Ah, professor, aqui é 3,1, ele tem um aproximado, mesmo que ele não tivesse, tá certo. Ok? Vamos lá para o próximo. E. Mas opa, D. Esse foi o... Peraí, estou pulando. Esse aqui é o D, né? Esse aqui é o E. A energia cinética da massa é 0,16 joules quando, em oscilação, a massa estiver a uma distância de 0,80 do extremo do fixo. Bom, nós calculamos aqui um momento em que a energia cinética dela é 0,16 joules. Quando que ela é 0,16 joules? Quando ela está aqui, no centro. Quanto é isso? 1 metro. 1 metro. Ok? Então, essa aqui está errada. 0,80, ele vai estar aqui, ó. Se ele andou 0,2 para cá, ele vem 0,2 para cá. Ele vai estar aqui em 0,80. Esse 0,80 aqui é a posição em que ele vai estar com energia potencial máxima. Né?
Ok? Dúvidas? Não? Tranquilo. Ok, 11h32 já. Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. É esses aí. Ai, caramba, tem bastante aqui, hein, que eu quero analisar algumas coisas com vocês. Para que o período de um pêndulo simples aumente de um fator professor. 2... Oi? Desculpa te interromper, mas você vai abrir de novo aí para quem não conseguiu fazer o exercício. Vou. Já pode ficar tranquilo, tá? É que daí a gente continua aqui, vocês não se distraem, daí vocês param um pouquinho lá e fazem, tá? Gente, isso aqui eu vou deixar para fazer, porque senão não vai dar tempo, a gente vai acabar não... Eu quero fazer duas análises aqui e mais acho que o último que eu coloquei aqui para vocês. Esse aqui eu quero fazer, tá? É mais complicadinho. Essa aqui é a análise que eu queria mostrar para vocês, que é a seguinte, ó. Não sei se vocês já viram esse tipo de vídeo, mas vamos lá. Para motivar os alunos a acreditarem nas leis da física, o professor costumava fazer a seguinte experiência. Um pêndulo de massa razoável, 1 quilograma ou mais, era preso no teto da sala. Trazendo o pêndulo para junto da sua cabeça, ele abandonava, em seguida permanecendo imóvel, sem temor de ser atingido violentamente na volta da massa. Ao fazer isso, ele demonstrava a confiança da seguinte lei da física. Então, o que ele está se referindo aqui? Ó? Esses dois videozinhos aqui eu acho que ilustram bem. Ó, esse aqui, o professor solta, vai, volta e ó como ele é corajoso. Morre de medo, mas ele confia que não vai acertar ele. Qual lei da física que garante que não vai acertar a cara dele? Que a energia mecânica vai ser constante. A energia mecânica do sistema vai ser constante. Então, se aqui, no momento em que ele solta o pêndulo, eu tenho uma determinada energia potencial, o pêndulo vai, volta, e aqui ele não pode ter uma energia potencial maior. Ele só pode ter uma energia potencial menor, que ele perde devido ao atrito com o ar. Então, notem que nem encosta, ele solta encostado do queixo dele. Quando volta, não encosta no rosto dele, porque perdeu devido ao atrito com o ar e também o atrito lá em cima, no próprio fio, né? Que perdeu, ok? Beleza? Agora, aqui tem um vídeo bem mais legal, que é o que a gente faz com o aluno. O que aconteceu aqui, gente? Por que a física falhou aqui? Provavelmente ela empurrou. Ah, não, ela andou para frente, né? Ela se deslocou para frente. Então, vejam bem. O primeiro, olha como ele é esperto. Para não cometer esse erro de se mexer sem querer, ele encostou na parede. Se ele tivesse empurrado aquela bola, tinha esmagado o queixo dele ali. Mas ele soltou a bola. Ela foi, voltou. Só que a menina, na hora que foi fazer isso, ela estava livre ali. Ela estava livre. A hora que ela solta a bola, ela dá uma risadinha e vai para frente. Ah, vai ficar sem dente, né? Vai ficar, no mínimo, uma boa luxaçãozinha, porque esse pêndulo aqui é bem duro. Ok, gente? Então, tudo isso aqui acontece devido à conservação da energia da energia mecânica do sistema. Ok? Ela é energia potencial aqui em cima, se transforma em energia cinética máxima aqui embaixo, volta a ser energia potencial gravitacional, volta a energia cinética, volta a energia potencial. Ok? Que não é nada legal. Por isso que a gente, lá no Fibra, nós infelizmente não tivemos essa oportunidade de conhecer o Fibra. Se tudo der certo, no próximo ano a gente consegue uma visita, eles têm esse pêndulo lá. Tá? Eles fazem essa brincadeira com os alunos que vão visitar. Beleza? Mas tem que ter muito cuidado. Tá? Senão dá problemas. Ok, gente? Vamos para essa aqui, última, antes de vocês poderem ir lá responder as questões. Na figura dessa questão está representado um pêndulo simples de período igual a T. Então ele diz, olha, eu tenho um pêndulo, esse pêndulo vai oscilar daqui até aqui. Opa, já deu um problema de conservação de energia aqui, né? Até aqui. E esse pêndulo tem um período T. Ok? Depois, ele vem e coloca um prego na posição indicada. Ele coloca um prego aqui, ó.
O que acontece com isso? O pêndulo que estava aqui vai oscilar. Quando chegar aqui, ele vai encontrar o prego. Só que agora, o que o prego faz? Ele fixa esse fio, e aí o pêndulo passa a ser um pêndulo pequeno. Aí o pêndulo vai, a massa vai, chega a esse máximo, volta até aqui. E aí ele fica nesse movimento, batendo, indo e voltando, ok? O pêndulo, na máxima elongação para a esquerda, fica com a configuração indicada pela linha pontilhada, voltando depois à sua configuração inicial. Qual é o período de oscilação desse sistema? Então, ele quer aqui agora, gente, analisar o sistema todo. Então, para analisar o sistema, as minhas respostas desse período, elas são dadas todas em função desse período T aqui inicial, que é o período como se ele não tivesse prego nenhum. Então, o que eu vou fazer? Quando eu tenho a situação sem prego nenhum, o comprimento de 40 centímetros, eu vou chamar aqui L. Né? Isso aqui vai ser 2π raiz quadrada de L sobre G. Esse é o período que eu vou ter como referência. Depois vocês conversam, né? Presta atenção aqui, ok? E aí eu vou analisar duas situações, tá? Duas situações. Eu vou analisar o tempo em que ele tem esse comprimento e o tempo em que ele tem esse comprimento aqui. Ok? Então, são duas. Eu vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Tá? Bom, em primeiro lugar, esse tempo que ele tem só o comprimento grande, notem o seguinte, ele vem, acontece aquilo lá e volta. Concordam comigo que esse tempo que ele chega aqui e volta, esse tempo 1, vai ser igual ao período dele grande dividido por 2? Não entendi. Vamos lá. Esse é o momento mais crítico. Deixa eu pegar aqui um desenho que fica mais bonitinho. Pulo simples. Sem GIF. Isso aqui. Copiar. Melhor do que ficar desenhando umas coisas medonhas aqui. O meu pêndulo, inicialmente, com o comprimento inicial lá, eu largo ele e eu posso dividir o período dele em 4 partes. Ok? Uma parte, quando ele vem, ele sai daqui. Ele vem, uma parte. Chega aqui, daqui para cá, 2 partes. Daqui para cá, 3 partes. Daqui para cá, 4 partes. Ok? Ok. Beleza, então eu estou fazendo o quê? Nessa minha análise, eu estou dividindo o período total por 4. Beleza, gente? Bom, agora, se eu quiser analisar só esse trecho, eu não estou visualizando esse trecho aqui, mas eu sei que ele faz isso, vai e volta. O que eu vou ter? O tempo que ele vem para cá é uma parte. O tempo que ele vem para cá é outra parte, não é? Sim, mas aí você teria que considerar que o prego está exatamente na metade do movimento dele, não é? Mas ele está bem na metade aqui, ó. Mas como Bem que na você vertical. pode ter certeza disso? Porque o sistema está me dizendo aqui, ó, colocando um prego P na posição indicada. Onde que é essa posição indicada aqui? Bem na vertical. Ah, mas não tem um ângulo de 90 graus mostrando que está bem na vertical, eu não sei. Não, mas ele talvez é uma falha do exercício, concordo contigo. Mas ele é exatamente isso. Tá? Ele está considerando isso para a resolução. Entendi. Então, nós temos que definir isso aqui. Bem colocado. Ok, gente?
Beleza? Então, isso significa que o tempo que ele faria, imagine, esqueça esse lado de cá. Esqueça esse lado de cá. O tempo que ele leva para aqui nesse trecho é o período total sobre 2. Concorda comigo? Sim. Beleza. Então, esse tempo T1 vai ser esse período total aqui sobre 2. Não vou nem... porque eu não preciso fazer isso. Vou apagar isso aqui. E vou olhar agora para esse trechozinho aqui. Agora, aqui, eu tenho um novo pêndulo. Tá? Um novo pêndulo. Esse pêndulo tem comprimento Lzinho, que eu vou chamar de Lzinho, que é os meus... Quantos centímetros tem aqui? 10. 10 centímetros. Então, agora eu vou olhar esse pêndulo pequeno. Ok? Que tem 10 centímetros. L igual a 10 centímetros. Bom, eu vou olhar que esse período desse pêndulo pequeno, que eu vou chamar de Lzinho, vai ser igual a 2π raiz quadrada de Lzinho sobre G. O resto não muda. A única coisa que é o L que muda. Isso é igual a 2π raiz quadrada. Lzinho, qual é a relação dele com o Lzão? Lzão é igual a 30 mais Lzinho. 30 mais Lzinho. Ou o Lzinho, eu posso dizer que é Lzão sobre 4. Ok? 40 centímetros, 10 centímetros, eu posso dizer que é isso. Ah, professor, mas como que eu sei que eu vou para uma divisão e não vou para aquela soma que o Vitor falou? Gente, as minhas respostas aqui estão todas indicadas em forma de fração. Então, eu vou apelar para a fração também. Tá? E aqui eu vou colocar no lugar do Lzinho, Lzão sobre 4. Bom, arrumando isso aqui, PL vai ficar 2π raiz de Lzão sobre 4G. Esse 4 está dentro da raiz, eu vou passar para fora, tirar a raiz dele e passar para fora, vai ficar 2π raiz de L sobre G sobre 2. Eu concluo, então, que TL, quem é isso aqui, gente? É o período do grandão. É o período do grandão. Então, o período de L é igual ao período do grandão sobre 2. Beleza? Só que, então, esse cara aqui, ele vai oscilar. Se ele fosse um pêndulozinho, ficasse só oscilando aqui, ele teria um período que é T grande sobre 2. Ok? Ok. Bom, mas não é isso que eu quero. Eu quero olhar a mesma grandeza aqui, que é o tempo que ele oscila só nesse período aqui, ó, que ele sai daqui, vai para lá e volta para cá. Esse tempo, da mesma forma que eu vi aqui, esse tempo vai ser o período do L dividido por 2. Porque é só metade, né, do pêndulo. É só metade do tempo do pêndulo. E isso vai me dar igual a T sobre 4. Por que que eu fiz isso, gente? Porque quando ele me pede lá qual é o período de oscilação desse sistema, ele quer saber qual é o período total desse sistema. Período total desse sistema. Esse período vai ser composto pelo tempo em que o pêndulo grande oscila aqui do meu lado direito, ou seja, o que eu chamei de T1, mais o tempo que o pêndulo pequeno oscila desse lado esquerdo, que eu chamei de T2. Então, vai ficar T2, T sobre 2, mais T sobre 4. Quanto dá isso, gente? 3T sobre 4. 3T sobre 4. Então, eu tenho aqui letra
3t sobre 4, letra C. Sim ou não, gente? Sim. Ótimo. Dúvidas? Fácil esse? Difícil? É complexo de início, mas é desafiador, né, gente? Não sei, Flor, eu já ia meter o louco aí e falar que não tem resposta, porque não pode garantir que tá dividido no meio. O exercício falhou nisso, eu concordo com você. Poderia colocar né? Mas como não tem essa alternativa, você e tem que colocar uma alternativa, você está lá fazendo vestibular, errou-se, né? Bom, o que eu quero discutir esse com vocês aqui, gente? Que eu deixei para o final. É o S4, né? Que eu deixei para o final. A ideia aqui é a seguinte, gente. Um cubo de madeira de densidade ρ e aresta L flutua em um líquido de densidade ρ', sendo que ρ é menor do que a densidade do líquido. A densidade do cubo é menor que a densidade do líquido. Óbvio, ele está flutuando e eu devo estar falando aqui na minha densidade média do sistema, independente disso. Com suas faces superior e inferior horizontais, o cubo é empurrado para baixo, de modo que sua face superior permaneça fora do líquido. Abandonando seu cubo e desprezando os atritos, mostra que o cubo passará a executar um MHS e calcule o período de oscilação do cubo. Por que eu fiz questão de trazer isso para vocês? Para que a gente entenda o seguinte, quando eu coloco, pense na situação, eu coloco o cubo na água, ele flutua. Ótimo, beleza. No momento em que eu levo ele para baixo e solto, ele vai ficar oscilando. Isso significa, gente, que eu também tenho sistemas que são diferentes do sistema massa-mola ou de um pêndulo simples, que oscilam como um comportamento de movimento harmônico simples. Então, eu tenho esse tipo de sistema aqui, também pode ser que ele se comporte como um MHS. Pode ser que ele se comporte como um movimento harmônico amortecido. Na verdade, na real, ele se comporta como um movimento harmônico amortecido. Mas num sistema ideal, ele ficaria oscilando ali indefinidamente. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho o seguinte, o que ele me descreve? Vamos fazer alguns desenhos aqui. Eu tenho um cubo, ok? E esse cubo está tranquilo na água. Esse cubo estando na água, num líquido qualquer, né? Eu sei que ele está em equilíbrio, por quê? Porque eu tenho um peso mg para baixo e eu tenho um empuxo para cima. Ok? Só lembrando, como é que eu calculo o empuxo desse cara? Rho do líquido, vezes, que ele chamou de Rho linha, né? É a linha, vezes o volume do líquido deslocado, vezes G. Tá? Só para lembrar, isso aqui é só uma lembrança mais, né? Ok. Bom, qual é a seguinte situação? Na seguinte situação, ele pega esse mesmo bloco, aqui. Ele pega esse mesmo bloco e afunda ele um pouquinho. Notem que quando ele afunda, não entra... Não conta com ar dentro, é um bloco maciço, é só madeira, tá? Mas eu estou empurrando ele para baixo. Note, eu estou fazendo uma força e empurro ele para baixo. Ele vem para baixo e ele desloca o seu centro que estava, vamos dizer assim, essa posição de equilíbrio, não sei se é o centro ou não, mas essa posição que estava no equilíbrio aqui, ó, se desloca para baixo uma quantidade X. Ok? Você deslocou para baixo essa quantidade X. E aqui, quando eu solto esse cara, quando eu estou segurando, eu vou ter uma situação de equilíbrio. Somatória das forças é igual a zero. Assim como aqui, ó. Somatória... Opa.
somatória das forças é igual a zero. Força resultante é igual a zero. Aqui, porque ele está em equilíbrio. Quando eu estou segurando, também está em equilíbrio. Por quê? Porque eu vou ter uma força para baixo, peso para baixo, e mais um empuxo que aumentou para cima. Ok, mas eu vou avaliar o momento em que eu solto, tiro essa força. Nesse momento, o sistema sai do equilíbrio. E eu vou ter uma força resultante. Essa força resultante vai estar puxando ele para cima. Diferente de zero. Concordam comigo? Bom, a mesma coisa vai acontecer. Ctrl+C, Ctrl+V. Quando esse cara, ele vai começar a continuar oscilando, né? E aí ele vai para o alto. Quando ele chegar no alto, aquele centro de equilíbrio vai estar lá em cima e vai se deslocar X. Também. Que é a minha amplitude de movimento. Esse X aqui que eu estou tratando, vou substituí-lo agora pela minha amplitude de movimento. Eu já sei que aqui é uma amplitude de movimento. E agora eu pergunto para vocês, a força resultante vai estar para onde agora? Quando ele chega lá em cima. Para baixo. Força resultante vai estar para baixo. E essa força resultante também vai ser diferente de zero. Ok? Bom, e agora o segredo seria um saco. Nunca ia ser mais difícil parar. Exatamente isso, Vitor. E agora o segredo para isso aqui é entender quem é essa força resultante. Bom, ela não é a força-peso. Óbvio, a força-peso é constante. Ela não é a força de empuxo. Mas ela é a variação da força de empuxo. Porque a força de empuxo varia, não varia? A força de empuxo não muda? Ela não fica mudando constantemente? Olha lá, quando eu estiver na situação de equilíbrio, a força de empuxo é essa aqui. Quando eu estiver na situação lá embaixo, a força de empuxo aumentou. Se ela vai ser maior do que a força peso, vai empurrar o bloco para cima. Chegando aqui, a força de empuxo diminuiu, porque o volume deslocado aqui é menor. Ela vai empurrar, ela vai ser menor do que o peso. Vai empurrar o bloco para baixo. Então, essa força resultante vai ser a variação do empuxo. Ok, gente? Ficou claro isso? Sim. Esse conceito ficou claro? Alguém ficou em dúvida nisso? Nessa visualização? E ela é fundamental. E agora sim, eu vou aplicar a minha fórmula para a variação do empuxo e vou dizer, ela vai ser ρ do líquido, que é linha, vezes o volume do líquido deslocado, vezes G. Ρ do líquido. Eu já vou abrir lá, daqui a pouco você entra lá para fazer, tá, Isabela? Deixa só eu terminar. Ρ do líquido, vezes o volume do líquido deslocado. Gente, na verdade não é o volume, é a variação do volume. Quem que varia? Volume do líquido é a área vezes o tanto que ele está aqui, né? Então, quem varia é só o x. Então, aqui eu vou colocar o volume, L ao quadrado, vezes ΔX. Vezes G. L ao quadrado é a área, né? Vai ser a área dele embaixo. A área vezes o volume, né? Vezes o ΔX, vezes o G. Aqui, ó, a força resultante vai ficar igual ρ, linha do líquido, vezes L, que é ao quadrado, que é constante, vezes G, que é constante, vezes ΔX. Isso aqui não é uma constante?
Isso aqui não é variável? Isso é variável. Mais uma coisa que eu tenho que inserir aqui na minha discussão. Essa força resultante não vai estar sempre direcionada para o centro? Então, significa que eu devo impor aqui um sinal de menos. Essa força resultante, a cara dela, não é a mesma cara de menos K delta X? Da força de um movimento harmônico simples? É a mesma. Então, eu tenho aqui ela. Tá? Eu posso dizer que ela passa a executar um movimento harmônico simples. E aqui, para calcular o período, rapidão aqui, só para a gente não se segurar mais, T igual a 2π raiz de M sobre K. Como que eu obtenho M? Como que eu obtenho K? K, por comparação, eu vejo que K é isso aqui, por comparação. Massa é só pegar a densidade do bloco igual a massa sobre volume. Então, massa igual a densidade vezes o volume. Como que é o volume? Área vezes a altura do bloco. Ou L é o cubo, né? L é o cubo. Substituo esses dois aqui, eu chego no valor, ou melhor, na expressão para o período. Ok, gente? A expressão vocês têm lá no sistema. Deixa eu abrir para vocês. Vamos lá. Apresentação, capítulo 16. Hoje é dia 22/10. Para quem não fez, editar para não ficar prejudicado. Duração, 22/10. Vou abrir agora. 11, vou colocar às 11, eu vou terminar. Tá, tem até às 13h15 para vocês resolverem isso, tá, gente? Para vocês resolverem as questões. Então, a partir de agora, quem quiser ir lá fazer, pode fazer. Quero saber se vocês têm dúvida. Não? Então, tá bom, gente. Vão lá fazer os exercícios e podem sair da sala, que daí depois vamos mandando as dúvidas pelo chat, para a gente ir conversando. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Fala. Para confirmar, amanhã pode levar a calculadora. Amanhã, na prova de... Física sim. Não. Não pode? Sem calculadora. Ué, não pode da outra vez? Que isso, professor, mas tem umas contas muito cabulosas lá para fazer. Só hoje o pessoal aí que vai fazer prática laboratorial, prova de prática laboratorial pode. Tá? Então, Vitor, eu simplifiquei todas as contas lá para vocês. Tá tudo redondinho lá para vocês. A pior lá é uma raiz quadrada de 328 ao quadrado mais 425 ao quadrado. O resto bom. Então, beleza. Tá bom? Ô, professor, fala isso pra Gisele, cara. Coloca uns números muito esquisitos das provas aí, professor. Ah, não, eu simplifico as contas para vocês. Tá? Ô, em vez de ela colocar 1, ela colocou 0,999, cara. Aí tinha que levar ao quadrado e fazer um monte de coisa. Vou me inspirar Cara, nela. é verdade, velho, foi triste. Nossa, essa prova foi, ó. Vou me inspirar nela. Não, faz não. Não, professor, que isso, tá bom assim. Tá? Não, fiquem tranquilos que eu arredondo todos os números. Eu só não estava arredondando aí na pandemia aí porque vocês estavam com calculadora, né? Porque qual que é o objetivo, pessoal? É exercitar um pouquinho a matemática. Não precisava fazer uma coisa medonha, do tipo que vocês falaram, 9,999, mas exercitar e poder fazer alguma coisa aí, tá? Fiquem tranquilos. Quando tem aqueles números mais medonhos, assim, eu tento simplificar. Pi arredonda, ou se não arredondar, vai dar para cortar lá na frente. Esse é o meu padrão, assim. É muito raro. É só se eu fizer uma besteira e na hora não me passar batido, tá? Mas é muito raro. Minhas provas são fáceis, gente, tá? Beleza? Falou aí, professor. Obrigado pela aula. Tchau para vocês. Ô, professor, eu queria perguntar em relação à minha questão. Eu posso? Pode. Que eu não entendi muito bem se... na verdade, não sei qual que eu errei, né? Mas eu fiquei em dúvida ali se era para diminuir ou aumentar a frequência da onda quando ele Você muda. diz aqui exercícios preparatórios?
Duas. Tá. Deixa eu ver as tentativas. Vitor. Visão da tentativa. Vamos lá, vou pegar as duas aqui para você. Um feixe monocromático de luz violeta. Posso colocar aqui, compartilhar a tela? Por mim, pode. Beleza. Um feixe monocromático de luz violeta propagando-se no ar passa a se propagar na água. O que acontece com a frequência do feixe quando ocorre essa passagem de um meio para o outro? Então, a ideia é a seguinte: qual é o fenômeno que acontece quando uma onda passa de um meio para o outro? É isso que você tem que ir pensando. Tá? Qual é o fenômeno? Refração, né? Refração. Quando ele refrata, quando ele passa de um meio para o outro, quais são as características da refração? Eu tenho mudança na velocidade, eu tenho mudança na direção, possivelmente, se ele não vier perpendicular à superfície, ou seja, 0 graus em relação ao eixo de incidência, né? Lembra que o eixo de incidência ele é perpendicular à superfície. Sim. Tá? Então, se ele não tiver, ele vai mudar de direção. E eu tenho mudança no comprimento de onda. Ok? Agora, a pergunta é: qual é a grandeza que não muda, que se conserva? A frequência não muda? A frequência não muda. Tá? Isso me garante, isso é uma coisa muito importante, isso me garante o seguinte: eu olho para uma estrela. Se eu for analisar o comprimento de onda dessa estrela, eu estou errado. Porque quando ele entrar na atmosfera, o comprimento de onda vai mudar. Uhum. Tá? Agora, a frequência não. Então, se eu vejo ela com vermelho numa frequência de, sei lá, tantos hertz, é essa a frequência que ela está emitindo. E eu sei que pode parecer confuso, mas lembra o seguinte: a relação o que relaciona velocidade, comprimento de onda e frequência, V igual a lambda vezes F. Correto? E aqui eu tenho que, se a velocidade diminui, o que acontece com o meu comprimento de onda? Diminui. Por quê? Porque é proporcional. Porque a frequência, ó, eu vou até fazer assim, ó. Quero ver como que eu posso mostrar melhor aqui para você. Bom, eu tenho essa relação, V igual a lambda vezes F. Se eu isolar, se eu quero saber o que acontece com lambda, ó, V sobre F. Diminuiu a velocidade, vai diminuir o lambda. Por quê? Porque esse cara se manteve constante. Porque se esse cara se alterasse, eu não teria como fazer essa análise. Né? Aqui, ó, diminuiu a velocidade. Se esse cara diminuísse também, o que ia acontecer com o lambda? Não sei. Ah, os dois diminuem. Quanto cada um diminui? Uhum. Entendeu? Então, o que nós temos no fenômeno físico que acontece é V igual a lambda vezes F. Esse cara aqui muda, esse cara muda, esse cara nunca muda, é constante. Em ocasião nenhuma ele muda. Não muda. Na refração. Ele pode ter, sei lá, numa interferência, onde eu tenho uma interferência entre ondas, ele pode mudar. Porque Sim. daí eu estou construindo uma nova onda. Tá? Eu estou construindo uma nova onda. Agora, na refração nunca. Você pode explicar um pouco melhor em relação a esse negócio de frequência ser igual 1 sobre o T? Que eu não entendi muito bem por quê. Tá. Estou gravando ainda, ainda bem. A ideia aqui é muito simples. Opa. O que é o período? Olhar conceitualmente. O que é o período? Período é o tempo de uma oscilação. Ok? É um tempo de uma oscilação.
O que é a frequência? É a quantidade de oscilações em um tempo. Não é em um período, em um tempo. Tipicamente, esse tempo é de 1 segundo no sistema internacional. Correto? Correto. Tá. No sistema internacional, esse tempo aqui também vai ser dado em segundos, mas não é 1 segundo. Ele é qualquer um. Então, quando eu for pensar isso aqui, ó, a frequência, ela vai ser quantidade de oscilações em um tempo. Ela vai ser número de oscilações em um determinado tempo. Eu vou contar assim, tantas oscilações por segundo, tantas oscilações por minuto, tantas oscilações por hora. Então, é o número de oscilações num determinado tempo, correto? Agora, se eu tiver esse número de oscilações for 1, quanto vai ser esse tempo? É o tempo de uma oscilação. Concorda comigo? Faz sentido. É o tempo de uma oscilação. Está aqui a relação entre os dois. Entendi. Entendeu? A oscilação seria de uma crista até outra crista, né? Ou de um vale até outro vale. Exatamente. Você tem aqui a tua onda, ela faz isso, né? Então, para medir, na verdade, ela acontece desde quando começa a minha referência até onde termina. E aí eu posso escolher a minha referência. Eu posso pegar de uma crista até uma crista, de um vale até outro vale, ou posso pegar do meio aqui, ó, do zero. Só que daí complica a minha vida, porque não é de um zero até o outro. Note que nesse zero aqui, a onda começa a crescer, não começa? Ela começa a crescer. Então, significa que não é esse, porque esse ela começa a descer. Eu tenho que voltar até o próximo zero em que ela começa a crescer de novo. Entendi, obrigado, tio. Entendeu? Eu vou marcar aqui do Arthur e do Lucas, que teve problema, né, meninos? Deixa eu colocar aqui. O Flavinho. Beleza, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, Lucas, eu vou olhar depois essas questões aqui, o teu e do Flavinha, tá? O que aconteceu?